tu será completamente transformado. Eu profetizo a sua vida uma total transformação. Esse ano será o ano da santidade do Senhor na tua casa, na tua vida. Corra para aquele que é santo, igreja. Glorifique, Senhor. Dai-nos a tua santidade. Peça, fala assim: Senhor, me dá santidade, Senhor. Fale. Isso é culto, isso é adoração, isso é louvor. Isso é louvor, isso é adoração. Esse aí é o culto, ó. Senhor, me dá a tua santidade, me dá a tua presença. Camado comada caramadaya, olefaseco idequeia, olefasep naquia, olefasideremeia, pacaia sumeniquetia, arapacoto sotocoranda cama da cudiribiri carabadarocia. Fala: Senhor, me constranja. Isso é culto, isso é adoração, é rendição. Eu me consagro a ti, me constranja, me purifica, ó tu que é santo e exaltado, ó Cordeiro imaculado. O Senhor é glorioso, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia de mim, Senhor. Alava sem decaia, peça a Ele. Ele jamais te negará a santidade dele na tua vida. O maior desejo do Pai é que os filhos da casa sejam santos. Ele não te negará, não te deixará no caminho da santidade. Ele fala para o justo pode cair 1, 2, 3, ele vai te levantar até a 7ª. Ele levanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continua se rendendo, continua buscando. Se renda e ele trabalha. Se renda e ele age a seu favor. Esta é a palavra que nós estamos necessitando. A igreja do século 21, a igreja brasileira precisa voltar a ser santa. Vai fazer marcha para Jesus sem santidade? Nós estamos precisando desses homens e dessas mulheres que querem ser santos, para que Deus exalte o seu nome e o evangelho seja glorificado. Grande galardão terá você no céu, grande bênçãos e favor terá na terra, se você exaltar o nome dele com a sua vida em santidade. É isso, aleluia. Irmãos, eu exalto mais a Deus, sabe quando? Não é quando eu estou com o microfone aqui não, meu querido. Quando eu estou dentro de casa, quando eu estou lá no meu secreto com Deus, quando eu estou na rua, é ali que eu estou honrando Ele diante dos principados, potestades, tronos. Eles olham, eles observam. Eles sabem que a santidade traz governo. Eles sabem que a santidade exalta o nome de Deus. Só que foi a consequência das grandes destruições de Israel pelos assírios, babilônios, seus inimigos, porque não honraram o nome de Deus. E fala: o meu nome é blasfemado pelas nações por causa de vocês. Eu vou santificar o meu nome, purificando vocês com o juízo que eu vou enviar. O Senhor não tolera o eterno, o Deus que tem conhecido, não tolera que você blasfeme contra o nome dele. Então, vamos estabelecer um padrão na nossa vida. Vamos estabelecer um reto caminho. Quantas pessoas tropeçando dentro do evangelho, irmãos? Eu tenho que andar aqui, tem muita coisa para falar com você aqui. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou a angústia de um verdadeiro arrependimento, que sentiu o peso das suas misérias, que conseguiu ver que a morte estava gerando morte. Seu reconhecimento do seu merecimento, da sua punição será genuíno. Quando a pessoa fala: eu reconheço morrer, eu reconheço. Indigno e miserável que eu sou, Senhor.
Um reconhecimento. O que traz verdadeiro arrependimento? Um reconhecimento genuíno. Que o juízo de Deus, ela é digna de receber o juízo de Deus. Pela sua falência, sua ausência de respeito ao Deus. Um genuíno arrependimento enxerga o juízo de Deus, por mais terrível que sejam, dignos. Ela enxerga a sua condição de perdição no inferno como justos, santos mandamentos de Deus. Por mais difícil que seja, um verdadeiro arrependimento reconhece isso. Em vez de pensar que é duro, severo, que Deus é cruel da parte de Deus, não, irmãos. É o amor dele. E se você não obedecer, você vai padecer ainda mais. Os juízos são para te santificar. Primeiro ele vem para te purificar. Mas se você continuar desobedecendo, ele vai te condenar. Ele é amor. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe que a sua vontade carnal, ela não é boa para você. Os desejos imorais, a perversidade, a mentira, a ganância, isso não é bom para você. Qualquer outro tipo de pecado que pode se manifestar na tua vida. Por isso que tem consequências. Todo pecado tem consequência. Seu coração se torna grato para saber as maravilhosas misericórdias que Deus tem para a sua salvação. Então, quando nós somos capazes de reconhecer que somos dignos de perdição por causa dos nossos erros, da punição, nós também somos capazes de reconhecer e buscar a grande misericórdia do Senhor. Quando Deus olha para um homem, Ele olha para um homem que está arrependido e contrito de coração. Ele busca no coração dessa pessoa, será que ele está reconhecendo isso? Porque quanto você não consegue enxergar isso, você sempre vai tropeçar no seu maldito orgulho. Sempre. 11 verdades que Davi reconheceu sobre o seu pecado. Vamos lá. Fala de 11 verdades para vocês. 11 pontos que você tem que aprender a reconhecer sobre os seus pecados. Vamos lá, Isaías, Salmo 51 ainda. O pecado acusava a sua consciência até que ele confessasse. Salmo 51, versículo 3. Está ali, ó. Reconhecido no íntimo. Horror dos pecados. Seu pecado era contra Deus, versículo 4. Qual é o versículo 4? Por mais que você peque com o teu próximo, por mais que você peque contra o teu corpo, o teu pecado é contra Deus. Olha lá. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, é justa a tua sentença. É incontestável ao julgar-me condenado. Acabei de ensinar para vocês, ó. É justo. Davi sabia que ele podia alcançar ou não podia alcançar a misericórdia ali? Ele sabia. Sim ou não, mas ele fez a parte dele. Bem-aventurado, ele escreve, o homem que Deus não imputa os seus pecados, nem conta nele iniquidade, que alcança o seu perdão. Ele pode escrever isso porque depois de tanta humilhação, ele se humilhou profundamente. Mas ele teve que reconhecer uma coisa, pastores. Irmãos, o pecado é contra Deus. Você luta contra o seu irmão, você está lutando contra Deus. Você luta contra o seu esposo, você está lutando contra Deus. Você luta contra o seu semelhante, é contra Deus. Você fala mal do teu apóstolo, fala mal do seu pastor, fala mal do seu papagaio, fala mal do seu vizinho, você está falando mal contra Deus. E Tiago nos ensina, não sede muitos juízes não, hein? Que a condenação será pior ainda, hein? Queremos julgar, criticar, apontar para as pessoas. O pecado tem que tomar muito cuidado, que ele é contra diretamente o Espírito de Deus. Quando a nação pecava, pecando, o Senhor falou, meu Espírito não resistirá para sempre o homem, no meio de Israel. Isaías diz que o Espírito Santo se tornou inimigo de Israel. De tanta murmuração, de tanta rebelião. O nosso pecado original é contra Deus. E às vezes a pessoa não tem consciência disso. Problema daquela pessoa que eu deixei devendo para lá, ela que sofre, o problema dela, problema daquela outra pessoa aqui, problema daquela... Irmão, toma cuidado. Porque o pecado é contra Deus. Você não está devendo ao seu próximo, você está devendo a Deus. Não é contra o próximo que está falando mal, você está falando mal contra o Espírito Santo. Você tem que tomar cuidado. Porque é isso que gera o afastamento da presença de Deus. Terceiro, Davi reconhece os justos juízos de Deus e o seu merecimento. Já falamos aqui, ó. Quarto, ele confessa a sua iniquidade. Vai no versículo 5.
Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que conheço, que concebeu minha mãe. Coloca na outra versão, na versão Almeida. Eis que iniquidade fui formado. Calma que você vai ter um sentido mais profundo aqui agora. Eu não estou falando aqui de qualquer arrependimento, tá? Esse senso agudo, profundo daqui, isso me toma quando eu estou em oração, para que jamais a minha iniquidade tenha poder de se levantar na minha vida. Quando eu estou diante do trono do Cordeiro, irmãos, eu não estou em pecado. Mas nem por isso me acho que eu sou santarrão, que eu sou santinho. Eu chego diante do trono da graça e falo: mestre, faça a minha alma conhecer a sua alma. Eu quero que a sua luz, da sua alma, venha para a luz da minha alma. A sua alma é pura e justa e sem iniquidade. Tire a iniquidade da minha alma, para que eu não seja tentado a pecar contra ti, Senhor. São as orações que eu mais faço, irmãos. Eu faço orações preventivas contra a iniquidade, porque o homem em si tem que reconhecer que ele é maligno. Paulo diz que na nossa carne não habita bem nenhum, que é uma lei na carne, chamada lei da morte, que ela luta contra a lei do Espírito. Jesus disse que no corpo do homem, na carne do homem, não habita bem nenhum. A sua carne é inimiga de Deus. E você tem que parar e analisar isso, porque isso aqui é sério. Eu falo para as pessoas: não confie na carne de vocês. Não confie na tua carne, ela é maligna. Ela tem que estar mortificada, e o teu espírito tem que estar vivificado, para que você possa submeter esse corpo do pecado, até que ele venha e reduza isso ao pó, e seja um corpo de santidade completo da glória. Irmãos, há centenas de ritual no Antigo Testamento para que ele se purificasse do corpo. Centenas de coisas que tornavam o homem imundo. Se não é o Espírito Santo hoje em nós e sobre nós, você não suporta você, meu querido. A gente não se suporta, é verdade ou não é? O homem é maligno, por isso que esse velho homem tem que ser mortificado, enterrado, crucificado da glória de Jesus Cristo aí. Vamos lá. 5. Ele reconhece que pecou conscientemente e que foi uma rebelião dele. Vai no versículo 6 aí. Quando tem pecado de rebelião, você vai ter que falar que confessou conscientemente. Há pecados que você tem poder de lutar contra ele, mas conscientemente você se entrega a ele. Olha lá, ó. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Muda a versão agora para mim. Na King James, aí. Isso. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a sua sabedoria. Ele era consciente. Outras traduções. Tenta achar a NVI, se tiver NVI. Vamos lá, na versão transformadora, como é que está? Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Tem uma outra tradução que eu li ainda mais profundo que essa. Às vezes eu estou lendo os versículos, eu vou procurando traduções. Agora escute. Quando o pecado é intencional, fala pecado intencional. Repita comigo: quando o pecado é intencional. Fala, o grau do arrependimento é outro tipo. Vai me necessitar muito mais de mim. Porque isso é chamado rebelião. Quando uma pessoa peca conscientemente, tendo domínio sobre isso, se chama rebelião. E rebelião é igual pecado de feitiçaria. E quando tem pecado de rebelião contra Deus, o Senhor, Ele te deu o poder, você sabe o que fazer com ele. Se eu peco contra isso, eu sou feiticeiro, eu sou rebelioso. Eu estou fazendo uma rebelião contra o Altíssimo. Tem pessoas na igreja que pecam contra seus parentes, contra as pessoas na igreja, contra a líder, rebelião, conscientemente que estão erradas. O pecado consciente não tiver um alto nível de confissão, renúncia, isso pode cauterizar a vida da pessoa, trazer tanta maldição na vida da pessoa. Quantas pessoas já conheci no reino, mano, no meio do evangelho já vi de tudo. Pessoas que estão com maldição de rebelião, não param mais dentro de uma igreja, sempre procuram motivo para tropeçar, para falar mal das pessoas, não acha, não consegue encontrar Deus.
Sempre estão em pecado de rebelião. Gera maldição. Vamos lá. Sexto, falei 11 coisas, né? Posso continuar ou não posso? Ele busca renovação. Salmo 51, versículo 8. Quando você estiver buscando perdão pelos seus pecados, arrependimento, olha lá, ó. Faz-me ouvir de júbilo e de alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Volta para King James agora. Faz-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exaltarão. Ele está buscando renovo, força no Senhor. Quando você está diante do Senhor com verdadeiro arrependimento, escute muito bem, presta atenção. Fala, é buscar renovação. Então você tem que desejar ser renovado com aquilo que você perdeu. Você tem que desejar, buscar com lágrima, arrependimento, para que o Senhor te renove a força do Espírito, a comunhão do Espírito Santo na tua vida. As pessoas que querem arrependimento, vão na igreja, elas choram um pouquinho, mas voltam, mas elas não desejam a presença, ela não deseja ter comunhão, ela não deseja o desejo ardente por Deus. Davi demonstrou seu arrependimento pelo desejo. Volta, me dá o júbilo, faz-me ouvir, Senhor, me renove minha força, Senhor. E às vezes eu vejo a pessoa que falando que está arrependimento, pecou, cometeu tanta coisa na igreja, com uma omissão, com umas secas, duras de coração, não tem desejo pela presença de Deus, não se arrepende verdadeiramente. Eu confessei meus pecados para Deus, fica fechada ao Espírito Santo, seca, como se Deus tivesse culpa, como se as pessoas tivessem culpa do pecado dela. E as pessoas não têm mais o quê? Disposição, não tem mais rendição a buscar o renovo. Quando você peca contra Deus, você tem que buscar imediatamente o renovo e arrependimento. Não saia dali enquanto você não sentir a presença dele te quebrantar. A alegria da paz com Deus. Tenham paz com Deus no coração de vocês, irmãos. Quer carregar paz, ser cheio de paz, se livre de todo pecado doméstico, se livre de você mesmo, teu orgulho, teu ego. Siga a presença, siga a palavra de Deus. Não fica seguindo a tua própria mente, siga o que a palavra te diz. Fala, o meu desejo tem que ser ardente por Deus. Ele fala para os mornos, eu vou te vomitar da minha boca. Tem pessoa que quer buscar arrependimento diante de Deus, sendo morna diante de Deus. Ela quer Deus, mas ela quer um pouco do mundo ainda. Ela quer Deus na igreja, mas ela quer continuar do mesmo jeito. Ela não quer mudança. Verdadeiro arrependimento leva a pessoa a um estado de transformação e mudança, irmãos. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Davi pede e busca renovação, segundo ele busca transformação. Salmos, vai ao versículo 10 agora. 51:10. Ó Deus meu, crie-me um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, me transforma a um ponto aonde eu não voltarei a cair nos mesmos pecados e sempre. Quanto na minha vida eu falei, Senhor, me dê a força do teu espírito, crie em mim um coração novo, Senhor. Quantas vezes eu orei na minha juventude, quantas vezes na minha vida eu orei esse versículo: crie em mim um espírito inabalável, Senhor. Me dá a força da tua glória, a força da tua unção, a força para que eu não seja mais refém e fraco diante dos meus inimigos da minha carne. Até quando você vai ser vítima da tua fraqueza? Até quando você vai aceitar isso na tua vida? Até quando você vai aceitar derrota na tua vida? Irmão, pecado é derrota. Você não pode ser mais um derrotado. Você é mais do que vitorioso, porque tu é chamado de santos. Você está entendendo ou não está? Não bata derrota, não bata no chão para o teu inimigo, não. Cria em mim um novo coração. Ele buscou uma transformação completa. Ele não queria ser o Davi diante de pecar. O Davi diante de pecar era bom, mas não era suficiente. Ele tem que se tornar um novo Davi, um homem mais santo do que ele era. Toda vez que você cai em um pecado, você vai contra as leis do Senhor, você peca na tua vida, você não tem que voltar a ser o que você era antes, você tem que ser uma pessoa melhor agora. Toda vez que Deus te perdoa, seja uma pessoa melhor. O que era antes não era suficiente, por isso que tu caiu.
toda vez na minha vida que eu pequei, que eu errei, eu falei: Senhor, eu quero me tornar melhor para Ti. Fazia meus votos, me santificava ao Senhor, eu vim me tornar ainda melhor. Eu falava: Satanás, Tu me tocaste, lutaste contra a minha vida, agora Tu me deste uma oportunidade de crescer ainda muito mais. Você tem que entender que depois que você sai num estado de derrota diante dos seus inimigos, você tem que tomar uma nova força para ser uma pessoa ainda mais forte. Derrotas na vida é para te fazer você mais forte. Derrota contra os pecados, perda, processo da vida que perdemos, passamos perdições nessa vida, tribulações, é para te forjar numa pessoa melhor. Saia dos seus desertos mais forjado, mais capacitado a honrar o Deus que você serve. Quem está recebendo a palavra do Senhor? Quem está recebendo a palavra do Senhor? Tu erra, tu peca por omissão, às vezes toma atitudes que Deus não mandou você tomar, faz contrato que não é para fazer, vai onde não é para ir, mas aprenda com tudo isso para você se tornar uma pessoa ainda melhor. Se torne uma pessoa transformada. Arrependimento, transformação. Ele buscou uma transformação do coração. Eu quero um coração novo. Olha aqui que mostra que o homem está debaixo do espírito de arrependimento. Ele não quer só um coração purificado. Dá-me um coração novo. Arranca esse coração de carne que arranca. Me dá um novo. Eu quero o seu coração. Irmãos, eu lembro da minha adolescência, minhas juventude, todos os anos da minha vida eu orei: Senhor, eu quero o seu coração em mim. Coloca o teu coração em mim. Transforma esse coração aqui, Senhor. Quantas vezes eu tinha visão de ouvir o Senhor pegando meu coração na mão, assim, arrancando e mudando meu coração. Quantas vezes o Senhor veio ministrar aqui no meu coração, para transformar o meu coração. Ele vai ungir teu coração. Os seus piores processos, as suas piores quedas, os seus piores dilemas, as piores guerras que vêm para ferir teu coração na terra, que vêm para te entristecer. Ei, usa isto ao teu favor, pelo amor de Jesus Cristo. Aprenda o caminho. Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele está te vendo, Ele está esperando você tomar uma atitude maior. Peça a Ele. Olha o que Deus está nos ensinando em Salmo 51, irmãos. É isso que vocês têm que ter quando vocês pecarem. Vai para Salmo 51. Leia, medite, ore, aprenda o caminho do arrependimento, da renovação, da transformação. Ele pede forças, não só para a sua renovação, mas Ele pede forças para que Ele possa resistir aos acusadores da alma dele. Ele pede força para que Ele se posicione novamente na autoridade que Ele tinha. Coloca para mim, versículo 12. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a te obedecer. Sustenta-me. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Me restitua. Quando você pecar, perder no mundo espiritual, Senhor, me restitua. Me restitua o que eu tinha contigo. Volta a me sustentar de pé, Senhor. Não peça restituição na tua força. Volta a me sustentar de pé. Restitua a minha posição espiritual. Restitua a minha posição na minha empresa. Restitua minhas finanças. Restitua-me, Senhor. Volta a me restituir, Senhor. Porque o diabo quer que nós viemos pecar para nos roubar. Por isso nós temos que resistir. 10. Ele pede para ser um canal de Deus, ser usado por Deus. Vai no versículo 10 para mim. Vai no versículo 13, desculpa. Então ensinarei os teus caminhos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Olha só, irmãos. Quando nós estamos num profundo arrependimento, depois que passamos no estado de um verdadeiro arrependimento, nós nos tornamos uma testemunha. Queremos dar para as pessoas o que recebemos do Senhor. Toda pessoa que passou um estado de purificação e arrependimento, ela não consegue ver uma pessoa no pecado sem falar uma verdade. Ela se torna um canal de Deus. Davi falou: Senhor, me usa.
Me usa para mostrar àqueles que estão pecando contra ti o caminho do arrependimento. Você tem que se tornar o quê? Uma pessoa de santidade, de posição. Depois de tudo que Deus fez por você, faça por alguém que está precisando do seu conselho. Eu ensinarei os transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Eu vou falar para eles que tu me transformou, para que eles sejam transformados. Deus não te restitui, não te levanta, não te fortalece para você mesmo. Mas nós temos que ser um canal de justiça, poder nessa terra da glória, Jesus Cristo aí. 11, e finalmente chegamos no 11º. Olha o que Davi agora aprende. Vai no versículo 17. Ele descobre que o amor de Deus são as suas disciplinas na nossa vida. Que o amor de Deus é manifestado em meio às disciplinas que nos corrige das nossas iniquidades, nossos pecados. Olha lá, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é um coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Ele alcançou o segredo. Ele alcançou que Deus ama, que Deus jamais desprezará vocês. Ele quer o quê? Que você tenha um quê? Um sacrifício aceitável, um coração contrito, quebrantado, arrependido. Que tu seja o quê? Humilde. E você reconheça que o amor de Deus é que nos disciplina. Em Deuteronômio 8, o Senhor fala para Israel: reconhecerá no teu coração que durante esses 40 anos que tive no deserto, eu te disciplinei para conduzir vocês, eu pus vocês à prova, as tentações, para conhecer o que estava no íntimo do coração de vocês. Quando passamos disciplina, somos corrigidos por Deus, o nosso coração se torna conhecido diante de Deus. E reconhecerá do íntimo do teu coração que o teu Deus é que te tirou da terra da escravidão. Reconhecerá no íntimo do teu coração que Deus tirou o Egito, o mundo do coração de vocês, e pararão de praticar iniquidades na igreja. E reconhecerá que Deus te tirou desse mundo, do pecado, da morte, da falência, e parar de pecar dentro de casa, vai parar de pecar na rua, vai parar de pecar contra o teu irmão. Deus está chamando vocês de uma conduta mais santa, mais digna da vocação com a qual vocês foram chamados. Paulo diz: ande digno de acordo com a vocação que vocês foram chamados. De uma maneira irrepreensível, santa, inculpável, diante dessa geração perversa e adúltera. Brilhe como astros nesse mundo. Deixa a tua luz brilhar. Fala: eu preciso, Senhor, dessa força na minha vida. Quais são os sinais de uma verdadeira santificação? Eu vou resumir para vocês. Confissão e renúncia. Um quebrantamento do ego e uma remoção do nosso orgulho. O verdadeiro sinal que nós estamos sendo santificados, porque o nosso ego está sendo quebrantado, o nosso orgulho está sendo removido. Grave isso aí. Se não tem isso, não tem santidade. João 1,9 já falamos: confessamos nossos pecados para que nós venhamos obter a justiça do perdão. Segundo, em primeiro lugar, é impossível dizer que uma pessoa é santa sem ela passar por uma reforma do seu caráter e as faculdades de todo o seu homem, como no seu próprio coração. Então, santidade, ela vai produzir uma reforma no seu caráter e nos desejos do seu coração em relação a Deus, e uma repúdia em relação aos seus próprios pecados. Está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Amém? Sejam santos. Seja o culto racional, o culto espiritual. A palavra em grego que está ali, culto racional, é lógica. Essa palavra lógica é diferente da lógica, falando racionalmente no nosso português. Lógica é algo verdadeiro e aceitável, concreto, que tem um verdadeiro valor. O vosso culto lógico, o vosso culto verdadeiramente espiritual, é o corpo de vocês sendo santificado. Santificai-vos, amém? Vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23. Posso continuar? Não posso? Um amor e total consideração pelos mandamentos de Deus, inclusive pelo Antigo Testamento. Porque muitos cristãos, eles não aceitam o Antigo Testamento, que não conseguem enxergar a revelação das Escrituras. Consideram tanto o Antigo como o Novo. O Novo foi baseado sobre o Antigo, um completa o outro. Então, como é o sinal que a pessoa está sendo santificada? Reforma do seu caráter, uma disposição em mudar a sua vida em relação aos seus próprios pecados, e um apego aos mandamentos de Deus, da glória. Um zelo e temor pelo Espírito, para evitar todo tipo de pecados possíveis. Tiago 4,17, João, tem muito Provérbios 28, 14. Quinto,
um andar pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. O que consiste um andar no Espírito? Ser espiritual, buscar as coisas que são do alto e não mais que são de baixo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, vós já ressuscitados com Cristo, procurai as coisas que são de cima e não mais as que são de baixo. Porque a vida que vocês vivem, vocês não vivem mais para as coisas mundanas, não vivemos para as coisas terrenas, e Deus chama vocês para andar no Espírito. Andar no Espírito é mente voltada para a palavra, a mente voltada para os propósitos de Deus, a mente voltada para a santidade de Deus, para a obra de Deus. Aonde meu coração vai estar, minha mente vai estar, irmão? Vai estar em alguma coisa nesse mundo? Tudo que eu vivo, eu penso, sinto, é voltado em prol do reino de Deus, do meu Senhor, de vocês, do meu corpo, do corpo de Cristo, dos meus irmãos, da minha família espiritual. Eu não tenho que ter pensamento mundano, não tenho que ter desejo mundano em mim, irmãos. Tiago diz, tome cuidado com os planos mundanos que vocês fazem. Nós vamos viajar, vamos comprar, vamos fazer. Ei, você vai fazer o quê? Quem você é, pô? Tu nem sabe se vai estar vivo amanhã? Você não viu a palavra devocional, não? Tu pode dormir hoje, nem acordar amanhã? Quem recebe a exortação? Fala, manda mais, Jesus. Fala, manda a exortação na minha alma. Fala, eu preciso aprender teu temor, Senhor. Sexto, um combate entre a carne e o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não satisfaçais as coisas que quereis. Gálatas 5:17. Isso é a sexta coisa que eu estou te falando, que comprova uma santificação genuína. Combate entre a carne e o espírito, ou seja, agora, você não é mais refém da tua fraqueza. Você aprendeu a lutar contra a carne que é inimiga de Deus, e a derrotá-la. Não é só buscar as coisas do alto, não é buscar o espiritual, não é só buscar unção, não é só buscar ser uma pessoa santa, é buscar aprender a lutar, ser um guerreiro. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo para submeter à vontade de Deus. Ele diz em Coríntios, eu esmurro o meu corpo para submetê-lo à vontade de Deus. Ele está falando que dava soco nele, mas é uma expressão para você entender que aquele homem sofria para lutar contra a carne dele. Mas ele lutava contra a carne dele, esmurrava o corpo. Você vai jejuar, você vai orar, você vai ser santa, você não vai fugir desse processo. Você vai ser obediente, sua carne impenitente. Posso continuar? O que consiste em um falso arrependimento? Eu vou dar só uma passagem com vocês agora. Embora eu já falei muitas coisas sobre falso arrependimento e falando o verdadeiro para vocês. Você está recebendo essa palavra ou não está? O que consiste em um falso arrependimento? O falso arrependimento está fundamentado na proteção do ego. Tudo que é falso é o que quer proteger a si mesmo, seu ego. Irmão, você está em pecado, você está contemplando. Não estou não. Não, eu estou certo. Quer proteger a si mesmo. A pessoa que é contrita, arrependida, ela é humilde, ela reconhece, ela perde a razão para ganhar Cristo. Perca a tua razão. O indivíduo tem pena de si mesmo, também não quer perder o que é prazeroso para a sua carne. Então, falso arrependimento tem uma pena de si mesmo, é o remorso. Não quer perder o que é prazeroso. Quando Deus chama para arrependimento, pode ter certeza de uma coisa, hein? Presta atenção quando eu falo com todo mundo que está aqui dentro. Aqui, ó. Você quer ter uma vida santa, justa e ir para o céu. Quando Deus está te chamando para uma vida de arrependimento, você pode ter certeza de uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Muitas coisas você vai ter que perder para depois você ganhar. Vai perder amigos, que não é mais para estar na tua vida. Vai perder emprego, que você não é mais para estar. Vai perder tua moral em muitas coisas. Muitos parentes seus vão se voltar contra você. Vai perder a comunhão com os seus parentes mundanos. Você vai perder muitas coisas, vai perder muita moral diante dos homens, ganha diante de Deus. Eu primeiro só perdi na vida, fui perdendo. Quando eu fui batizar com o Espírito Santo, Deus começou a arrancar tudo da minha vida, arrancou minha moto, arrancou meu PlayStation 2, 3 eu tinha, arrancou meus amigos dentro da minha casa, arrancou minha profissão. Eu ganhava muito dinheiro quando era adolescente. Eu fui perdendo tudo. Você acredita que Deus me arrancou tudo? Eu fiquei assim, eu estou pobre, estou falido. Minha primeira falência foi com 16 anos de idade. Eu chorava, está queimando tudo meu está queimando. Deus queimava minha placa de vídeo porque eu gostava de jogar e queimava, eu queimando tudo. Eu orava para ressuscitar a placa, Deus não ressuscitava. Eu fazia isso mesmo, eu sou sério, eu fazia. Eu tive que perder. E você vai ter que perder. E tem muita gente que tem um falso arrependimento que quer manter algumas coisas que não é para ser mantida mais.
Você quer ver uma coisa que mais custava o povo de Israel? Que doía na alma deles, que rasgava eles. Um dos piores arrependimentos que eles tinham que ter era quando eles pecavam contra uma ordem que Deus falava para eles: olha, não busque mulheres medianitas de outras terras. Quando Esdras, quando Neemias for fazer a reforma de Israel, Esdras teve que mandar todas as famílias, todas as mulheres com as suas crianças embora. Você imagina aqueles homens perder filho, perder esposa por causa da ordem do Altíssimo, a dor que a alma deles não sentiram. Alguns homens que foram tão rebeldes contra Deus, Esdras arrancava o cabelo deles. Eles davam chicotada naqueles homens rebeldes. Estavam tão apegados às mulheres medianitas, cananeias. Você falou, não toque nessas mulheres. Aí eles tinham que mandar embora, ó, a dor. Não estou falando para você mandar embora sua mulher de casa, não. Arruma um pretexto não, hein? Olha lá. Hein? Eu estou te falando para você. Se agora você casou com uma medianita, dá o teu jeito, pô, filho, vai ter que se converter. E agora o Evangelho abriu a graça para os gentios ser salvo. Mas escute muito bem. Fala, há um preço. Fala, todo arrependimento verdadeiro, há um preço a ser pago. Sabe aquelas coisas que te prendiam e faziam você pecar? Pois é. Você vai ter que arrancar algumas unhas às vezes você vai ter que arrancar um celular de lado, vai ter que cancelar uma rede social, você vai ter que tirar algumas pessoas de perto de você. Você vai ter que fazer um check-up na tua vida, meu querido. O falso arrependimento que traz remorso, a pessoa quer proteger coisas que ela é pegada. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão com casamento, com relacionamento ímpio, Deus está mandando sair e não sai. Vai destruir a sua vida, você está no pecado e você não está entendendo. É de Deus a pessoa, então chama para o casamento então. Chama para o casamento, chama para a justiça, chama para servir o mesmo Deus que você aqui dentro. Se está em julgo desigual, cuidado para você não perder a tua própria salvação por causa dessa pessoa, tá? A Bíblia fala, não se juntei com julgo desigual, tome cuidado de arrumar medianitas e você ser do campo, ó, você ser da tribo aqui, ó, de Israel. Ó. Tome muito cuidado que às vezes Deus vai acabar cobrando de você algo muito sério na tua vida que tu pegou com a tua própria mão. E arrependimento, às vezes nós pegamos coisas com a nossa própria mão, sem autorização de Deus, nós vamos ter que devolver. Tu pega com uma e devolve com outra. Arrependimento. Isso custa, e é verdade. Isto é verdade. Posso continuar ou não posso? Olha só. Pode sentir um remorso, consciência, um remorso que lhe aflige e lhe consome. Mas não é verdadeiro arrependimento. Às vezes a pessoa ela se torna tão afligida pelo pecado, pelo erro dela, que consome ela durante um luto, durante muito tempo, mas ela não se arrepende, ela não abandona quem ela é. Então tome cuidado, porque o falso arrependimento, ele traz uma carga, às vezes, de uma aflição durante um tempo, mas só vamos saber que se depois a pessoa arrependeu, é se ela voltou a ser uma nova pessoa, ou se ela continuou sendo a mesma pessoa. Quem está comigo da glória? Jesus Cristo. Olha só, ela pode até sentir medo de ir para o inferno, tá? Pode sentir o juízo de Deus sobre a sua vida, mas ela não sente um firme ódio contra si mesma, contra o seu próprio pecado. Então tem pessoas que sabem que estão indo para o inferno, pessoas que sentem que está contra Deus, ela reconhece, tu prega na rua, é verdade ou não é? Sabe que está errado, mas ela não sente que repúdia do seu próprio pecado da velha vida. Falso arrependimento. O coração ainda não está convicto que somente sabe. Posso continuar? Inventa todo tipo de desculpa e pretexto para minimizar ou minimizar a gravidade dos seus pecados. É visto nele uma constante disposição de encobrir os seus próprios pecados. Então quando a pessoa está encobrindo, minimizando, falso arrependimento. Falso arrependimento não aceita condenação e julga Deus porque Deus é reto demais. Se Deus é Deus bom e amor, porque Ele pune as pessoas, porque Ele mata as pessoas, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Quem sou eu para questioná-lo? Por isso que eu quero amar e ficar no amor dEle, eu não quero o lado do juízo dEle. Se você não quer essa condenação, juízo, então você pega o amor dele, que você vai ver o quanto ele é amor. Ele é juízo e destruição para aqueles que não querem arrependimento, porque ele é Deus, ele é seu Criador. Humanos insensatos, se tornamos humanos insensatos, irracionais, como se levantam contra o nosso Criador. Quem é um homem para dizer alguma coisa para o Altíssimo, irmãos? O Senhor diz que Ele vai quebrar a arrogância dos ímpios. Quem são vocês para dizer alguma coisa contra o Altíssimo e proferir alguma palavra contra Ele?
O anticristo vai proferir palavras arrogantes contra o Altíssimo, achando que tem todo o poder do mundo nas suas mãos, vai se levantar contra ele no santuário, vai se dizer que ele é Deus ainda, aí vai se manifestar o Cordeiro de Deus, e com apenas um sopro assim, matará o perverso. Com fôlego de vida ele te deu vida para o santo, mas com fôlego, com sopro dele também matará o perverso, os ímpios. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Então quando a pessoa não tem força de convencimento, seu coração não mudou, está ainda apegado aos seus pecados, e às vezes só tira coisas que são evidentes, e continua vivendo em oculto no pecado. Pessoas que têm falso arrependimento dentro da igreja, tira coisas que são evidentes, mas o caráter continua o mesmo. Deus vai pegar essa pessoa. Tomara que não esteja aqui dentro não, hein? Posso continuar ou não? Posso ou não? Pior de tudo é aqueles que são chamados cristão, que gostam de chamar de crente cristão. São relaxado, frouxo, desprovido de compromisso com a verdade, com a palavra, e ainda quer ter direito dentro da igreja. Posso continuar? A razão que é a disposição de pecar, ela não desapareceu, só está detida e restringida por causa do temor temporal. Então todo falso arrependimento, ele é um temor temporal que está restringido seus pecados de manifestar, mas depois que passa a culpabilidade e o peso da consciência, ela volta a pecar de novo. Vem para a igreja e sai da igreja, vem para a igreja e sai da igreja, vem para a igreja e sai da igreja. Mas um dia ela vai ter que pagar o preço por isso. Vamos lá, 2 Pedro 2,20, sendo assim, se depois de fugir da corrupção desse mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são outra vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado se tornou pior do que ainda o seu primeiro, porque ele teria sido melhor do que não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, deram as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se sobre ele quando é o verdadeiro provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a envolver-se no seu lamaçal. Então são pessoas que a sua transformação, a sua fé é forçada, é uma mera disposição do caráter, parcial, temporal, forçada e obrigatória. Então parece que aquela pessoa que fica forçando. É difícil isso. Porque tu força ir para a igreja, força a pessoa a mudar. Irmão, não tem arrependimento, irmão. Não adianta forçar. Tu vai ter que orar para Deus trazer um arrependimento. É obrigatório, forçado. Elas são só com um pouco de culpa, depois elas vão na igreja ficar com um pouco de culpa, depois... Tu vê que a maioria não volta aqui dentro? Aceita Jesus, não volta mais? Eu não aceitou Jesus nada não, irmãos. Quem quer Ele volta para casa, quem quer Ele busca Ele. Por isso que o caminho da salvação, infelizmente, Ele falou que o caminho é estreito, é para poucos que entraram por essa porta, esse caminho. Nosso desejo é que o mundo todo seja salvo, mas infelizmente Ele falou que largo e espaçoso é o caminho que produz perdição. São muitos que andam por Ele. Mas o caminho que produz a vida eterna, a salvação, é estreito. A porta é estreita, mas que te levará para a eternidade. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Então esse tipo de arrependimento é estúpido, é débil, é mentiroso, enganoso e se baseia sobre a própria justiça, da justiça própria. São pessoas que são príncipe ainda das suas próprias ações, que ainda estão assentados no seu trono, no seu próprio orgulho, segurando o bastão do seu ego, coroada com as suas mentiras e tendo um anel de justiça própria. Então essas pessoas vão ter que passar por muito quebrantamento na vida para talvez ter arrependimento. Mas tem um perigo, posso falar um perigo para vocês? Pessoas que não têm o verdadeiro arrependimento, posso falar o grande perigo da tristeza segundo a carne e o mundo? Quer me ouvir ou não quer? Amém. O grande perigo é que depois de, por muitas vezes, a pessoa tem oportunidade de se arrepender. Ela passa pelo constrangimento, ela sabe que está errado, ela chora segundo a sua própria carne, mas ela não se humilha segundo o que Deus quer. A sua consciência vai se tornando adaptada a esse tipo de comportamento, até chegar ao ponto que ela é cauterizada, a sua consciência. Não tem mais lugar para arrependimento nessa vida. Não tem mais lugar. Hebreus nos exorta o seguinte, que na lei, as pessoas morriam sem pena nenhuma, sem misericórdia nenhuma, com duas testemunhas. Quanto mais julga agora, digno de condenação eterna, aqueles que ultrajam, que pisam no sangue do Cordeiro de Deus. Que depois de ter consciência dos seus arrependimentos, volta aos seus antigos pecados. Só resta para ela uma expectativa de horror e condenação eterna. Olha o peso da palavra, irmãos. Olha o peso que você tem que ensinar dentro da tua casa para os seus filhos. O Senhor ensina Israel, fala, olha, você quando tiver, entrar na terra que eu prometi aos seus pais, quando você receber, começar a prosperar, grave as minhas leis,
Ensina ela dentro da tua casa, transfira para os teus filhos, para os seus netos. Quando você estiver sentado, fale sobre a Emelei. Quando você estiver andando pelos caminhos, recite a Emelei. Ensina isso aos teus filhos. Abre essas palavras aos teus filhos. Fale a verdade aos teus filhos. Senta e medite nas escrituras com eles. Medite com eles. Deixe eles muito conscientes do que é a lei e a justiça de Deus. A tristeza, segundo o mundo, é só um alívio e desencargo de consciência, como eu já falei. Pessoas às vezes querem alívio com a nossa paz, mas não querem ter o nosso príncipe da paz. Sabe o que eu estou falando com vocês? Sejam mais retos, um pouco mais seguros e firmes com a palavra do Evangelho que vocês pregam às pessoas. Tome muito cuidado com quem você coloca a mão, porque você está dando a tua paz para pessoas que não querem o príncipe da paz. Tem muita pessoa com remorso, que nós oramos, damos misericórdia para ela, damos compaixão para ela, mas essas pessoas acabam nos roubando a paz que nós temos. Pegamos guerras desnecessárias. Se não quer transformação, meu querido, segue seu caminho então. Quer transformação, quer o meu Deus, então pago o preço por você. Então vocês tomem muito cuidado com a falsa compaixão no coração de vocês, hein? Vocês sejam muito retos em tudo que vocês vão fazer, porque Deus está te vendo. Aí a Bíblia ainda deixa uma coisa bem clara para você no livro de Romanos, capítulo 1, lá no versículo 28, e diz que não somente aqueles que praticam os pecados, mas aqueles que consentem com os pecados serão juntamente julgados. Tem muita pessoa agora aparecendo aí na mídia, porque ficou aliciando homossexuais dentro da sua casa, e eles estão se voltando contra essas pessoas famosas na mídia. Fica aliciando pecado de pessoas dentro da sua casa, fica tendo amizade com pessoas que não querem arrependimento, vai trazer uma hora ou outra condenação, maldição, consequência. Ame o pecador, mas não se envolva com o pecado dele. Não passe a mão, não conviva. Eu tive a experiência de ver pastores e muitas pessoas aliciando demais, pessoas que tinham dinheiro eram homossexuais, e padecem porque os demônios têm acesso à vida deles. Vocês têm que ter temor no coração de vocês do que eu estou falando. Não é para você, eu estou falando sério. Mas eu tenho um parente, eu tenho um filho que é homossexual. Opa, é uma coisa, mas não compactue. E se estiver prejudicando você, fala assim, ó, caminho da roça, meu querido. Quer viver a sua vida, mas não traga destruição para dentro da minha casa. Infelizmente, tem um momento que pai e mãe, irmãos, tem que ser severo. E posso dizer uma coisa sobre a lei, que Deus ensina na palavra? O Senhor fala para o sacerdote, se a tua filha se prostituir, quebrando meus mandamentos, colocará ela no meio do povo, e tu queimarás ela viva. Misericórdia. Irmãos, que dor é essa só de eu ler essa palavra? Eu falava, Deus, por que tu pede isso? Para que eles sejam santos e nunca mais pequem contra mim, para que eles não sejam totalmente destruídos. E o Senhor falou assim para mim, todos de qualquer maneira seriam destruídos pelos seus próprios pecados. Faltariam ainda mais pecados, eles não tinham remissão, o juízo era mais severo na lei, porque tinha que ser imediato, porque trazia uma autocontaminação, falou, se não tirar o pecado do meio de Israel, todo Israel perecerá, para que todos não pereçam, para que tu, sacerdote, não pereça, e a tua geração mate a tua própria filha. A lei. Então às vezes você ainda pondera ainda de dar uma exortação para a tua família, para os teus filhos. Há momentos que você vai ter que pegar a vara da disciplina, meu querido. Às vezes você vai ter que ter posições para preservar a sua vida, a vida deles, que às vezes você fere o filho hoje, mas você ganha ele amanhã. E se não fosse muita varada que eu tomei da minha mãe e do meu pai lá atrás, eu não seria a pessoa que eu sou hoje também, tá? Se não fosse as duras correções que eu passei, por mais que às vezes eu tinha ódio, queria pegar meu pai e minha mãe, eu tinha ódio, mas Deus me transformou. Depois quebrantou, fazendo chorar. Quando a gente chorava, quebrantava e perdoava. Aí voltava o perdão. Voltava para o nosso estado de consciência. Os demônios tinham que sair na varada. Se não sai na graça, então sai na lei. Pega a vara e derruba esses capetas na vida dos seus filhos. Dá glória a Jesus. O pai que afugenta a vara do seu filho, será participante e você vai padecer por isso. Você sabe muito bem o que eu estou falando para vocês. Quem está comigo dá glória a Jesus. Tem coisa que é dura de ouvir, né? Vai lá ler para você ver na lei, para você ter mais temor do Deus que você serve. Quem Ele é. Fala temor. Então, agora eu finalizo para vocês, são 8 horas da noite. Eu finalizo para vocês falar sobre rendição para você bem rápido.
Eu quero falar para você sobre rendição. Tudo que eu falei para vocês, só é capaz de nós entrarmos nesse caminho de uma completa comunhão com Deus, se nós tivermos algo, repita comigo, rendição total. Não parcial. Fala, não parcial. Total. Mateus capítulo 6, versículo 33, assim, busque assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo de estar rendido ao senhorio de Jesus Cristo. A obra de Deus só pode ser realizada em nossas vidas por meio da nossa própria rendição. O Senhor nunca efetuará a obra da santificação na sua vida se você não tiver uma rendição verdadeira a Ele. Eu quero que você aprenda uma coisa importante aqui agora. Coloque em Romanos capítulo 1 para mim, versículo 3. Romanos 1, 3. Acerca do seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Repita comigo, Espírito de santidade. Aqui que está aqui, ó. O segredo está aqui da rendição. Ó. O Senhor está te chamando você para uma rendição. Ele não está te chamando você para ser perfeito. Ele que vai te tornar perfeito. Ele te chama você para se render e Ele faz isso aqui em você. Você vai ser declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade. É Ele que derrama a graça suficiente para que você seja uma pessoa transformada. Por mais débil que seja a nossa rendição inicial, é o que Deus usa para a nossa própria transformação e para a sua própria glória nas nossas vidas. Lembra disso, por mais débil, por mais ignorante que você seja, por mais fraco que você seja hoje na fé, renda-se. Pega esse pouquinho e dê ele. Se é fiel no pouco, ele te coloca no muito. Aplica essa lei para você agora. Rendição, não estou falando do teu tamanho de fé, não estou te falando da tua disposição moral, estou te falando da intenção do teu coração. Eu quero ser seu e ponto final. Fala, rendição total. É o caminho da transformação. Deus não espera que você seja perfeito na sua entrega. Ele espera que você esteja constância na sua entrega. Fala, constância. Porque Ele te capacita na fraqueza, não é na tua força. O poder de Deus, Paulo diz, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas uma fraqueza que está em constância, rendição, humilhação, abnegação de si, buscando sempre o quê? Transformação. Quantas vezes por dia você vai à presença de Deus orar? Quantas vezes na semana você tem jejuado? O quanto você lê a Bíblia? O quanto você tem buscado a justiça do reino e ser em primeiro lugar na sua vida? Isso é rendição. Rendição. Ele vai te ensinar os altos níveis da rendição, mas você tem que começar pelo menos da montanha, de baixo para cima. Você não começa de cima para baixo. Você não constrói um edifício de cima para baixo, é de baixo para cima. É se humilhando. É na sua pequena força. É nos seus primeiros alicerces que Ele construirá o templo santo ao qual Ele vai habitar com plenitude na sua alma, no seu espírito, na tua consciência. Não tenha Deus somente no teu espírito, hein? Tenha Deus na sua alma. Eu quero Jesus na minha alma. Eu tenho buscado nesse tempo Jesus na minha alma como nunca antes. Eu quero o Senhor na minha alma. Eu quero que a minha alma te conheça. Eu quero que a minha alma se assemelhe à sua alma. Jesus tem uma alma e a alma dele é santa, pura, glorificada. Eu falo, Senhor, glorifique a minha alma. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando o apóstolo está cheio, o Espírito da glória está sobre o apóstolo. Eu vejo o meu espírito, mas eu vejo a minha alma. Quando eu vejo a minha alma, dependendo da glória que está, ou da dimensão da palavra que eu estou pregando, a minha alma, ela fica dentro daquele padrão, daquele formato, ela muda de forma. O cabelo cresce, os ombros ficam largos, as pernas ficam grandes, e a minha alma, cheia de poder. A alma, ela desenvolve em poder, em plenitude, ela se torna uma alma muito forte na terra. Você, para ter domínio na região terrena, física, na sua vida e sobre o teu corpo, você tem que ter uma alma apoderada da presença de Deus. O teu espírito se torna gigante, cresce, mas a sua alma tem que se tornar forte, e ela vai ser modelada, transformada.
Você não só cresce no espírito, você tem que crescer na alma. Então, às vezes, as pessoas se esquecem do ambiente da alma, e tem outras que se esquecem do ambiente do espírito. Eu conheço muito cristão maravilhoso na alma, mas fraco no espírito. Tem muito cristão lindos na alma, porque buscou muita transformação da alma, se aplicou muito à doutrina da palavra, são pessoas que se santificou de muitas coisas nesse mundo, são lindos, são almas transformadas, mas são espíritos fracos, porque não oram em línguas, são pessoas que não buscam o poder do espírito, são fracos nas dimensões de espírito, mas elas são fortes na dimensão de alma. Você tem que entender que você tem que ter uma coisa e a outra coisa, tem duas coisas, tem duas naturezas em você. Eu estou te falando dessas duas naturezas, tem que ser tomada da natureza de Cristo, amém, amém? Jesus, ele era uma alma perfeita e santa, ele era um espírito completo e santo e perfeito, amém, amém? Da glória a Jesus Cristo, aleluia. Deus fala assim, a minha alma terá prazer sobre ele. A minha alma se compraz no meu Deus, a sua alma tem que aprender que ela tem que ser santa. Davi diz, a minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma se compraz em Deus, a minha alma, com a minha alma eu me humilharei, a minha alma, minha alma, minha alma. Temos muito acesso de espírito aqui, rápido, mas e o acesso de alma? Um dia eu tive uma experiência tremenda, eu estava no monte, foi uma época que eu estava sendo visitado, uma grande mudança na minha vida. Eu fui levado em espírito, vi uma torre muito grande, muitas pessoas corriam naquela torre. Ela tinha uma escada que ela envolvia aquela torre e todo mundo corria nela. Aí falava uma voz assim, a alma que primeiro encontrar Jesus será transformada, e eu corria. E de repente eu pulava numa janela, tinha uma televisãozinha antiga, e saiu o Senhor daquela televisão, e aparecia na minha frente aquela luz, em segundos. A luz do Senhor apareceu para a minha alma. E a minha alma passou um processo de transformação. Agora o Senhor está aparecendo na minha alma novamente. É outro processo de transformação. Vocês estão junto comigo ou não estão? Alamacrácia, delevasse, deletetushi, delevaia. Finalizo aqui com vocês, ó. A condição da bênção é a sua entrega absoluta a Deus. Se o nosso coração estiver disposto a isso, não há limites ao que Deus possa fazer com você. Se um pouquinho que vocês entregam, Deus já faz coisas lindas, imagina que vocês entregar tudo. Você está disposto a se render a Deus totalmente, sim ou não? Você está disposto a ser uma resposta de Deus para essa terra, sim ou não? Você está disposto que essa unção seja poderosa nessa terra, sim ou não? Você está disposto a crer que Deus pode usar você, mesmo que você seja uma pessoa muito fraca e pequena? Você crê no que eu estou te ensinando, que se você se entregar, mesmo sendo fraco, a sua entrega, a sua rendição seja ainda um pouco débil, Ele vai pegar isso, e vai ungir isso, e vai te consagrar nisso, e vai te tornar poderoso na presença dEle, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então Deus espera a sua rendição. Ele espera que nós venhamos nos render por completo. Se render. Essa palavra tem muitos sentidos. Estou finalizando a mensagem. Deixa eu descer aqui, peraí. O Senhor quer que você se renda em tudo na sua vida. Às vezes eu falo, Senhor, me mostra áreas da minha vida que eu não esteja me rendendo a Ti. Daquilo que você me fala, que você me pede. Eu busco isso nele. Me mostra detalhes. Porque ao meu ver, eu sou uma pessoa rendida ao Senhor. Mas Ele está me ensinando. E me visitou até essa madrugada e me mostrava. Eu ensinava a vocês um nível de rendição ainda muito maior ao Senhor. Eu falava, Ele está me ensinando. E agora eu estou sendo transformado por causa disso. Eu ensinei vocês, quem está pegando, está orando, segue, entra na mesma graça, meu filho. Eu tenho falado, Senhor, me ensina a me render, como nunca antes na minha vida. Então, Ele transformou minha oração, transformou minha comunhão com Ele. Então, Ele está me ensinando a me render como nunca antes. Mas, Senhor, eu achava que era muito lindo, mas não era. É mais lindo do que eu pensava. É mais profundo. Ele tem mais para te levar. É Ele mesmo que te quebranta. Quando você está se quebrantando, Ele pega e quebranta você ainda mais. E você continua quebrantando, Ele te pega e te quebranta ainda mais. O teu desejo de se quebrantar, estar com Ele, te levará a rendições profundas. E a melhor vida que um homem pode ter nessa terra, uma mulher, é uma vida totalmente rendida ao seu Senhor. Esta é a paz que nós precisamos, é o descanso que nós entramos. Rendição. Você vai sofrer menos na sua vida. Sabe, você vai ter mais paz na sua vida, porque você está mais rendido, você está mais protegido, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você vai ter que se render na sua fala, você vai ter que se render a Deus diante das pessoas, você vai ter que se render na humildade, você vai ter que ser mais humilde, você vai ter que ser mais compassivo, você vai ter que ser mais doador, você vai ter que ser mais apaixonado pela sua família, você vai ter que ser uma pessoa melhor em tudo. Isso é rendição, isso é rendição. Você vai ter que orar mais.
Você vai ter que mudar a sua forma de pensar. Você vai ter que se render a Ele como tu pensa das pessoas, como você pensa sobre si mesmo. Você tem que se render completo a tudo que Ele é, tudo que Ele diz, tudo que Ele faz. Porque Ele quer derramar a perfeita comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem recebe a bendita palavra do Senhor? Então fica de pé dando glória a Deus, um aleluia, salva de palma bem alta.